Irmãos, nesse momento, vamos refletir um pouco mais a respeito da palavra do nosso Deus, que está contido no boletim apostólico, cuja mensagem é: quem tem sede, vai à fonte. Assim diz a mensagem. Prezados irmãos, essa mensagem é sobre a sábia palavra da Santa Vó Rosa, confirmada pelo nosso santo irmão Aldo, que diz: quem tem sede, vai à fonte. Reflita na sabedoria desta expressão. Ou seja, essa palavra fala daquele que vai até a fonte, sacia a sua sede. Porém, a fonte, estando ela à disposição, ela não vai até a pessoa. Nós é quem devemos ir a ela. Jesus, em certa ocasião, se pôs em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ao dizer isso, Jesus afirma ser a fonte de água viva, que flui para todos os que forem a Ele e o aceitar. Aquele que crer em Jesus e naqueles que Ele enviou, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, vivendo em santificação, o Espírito Santo habita em sua vida e dentro do seu espírito flui rios de águas vivas, paz, amor, fé, perdão, misericórdia, paciência e união. Qualidades que de fato comprovam a presença de Deus em nossas vidas. A Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo ensinaram que a Igreja Apostólica é uma fonte de água viva, é alimento espiritual disponível, mas é preciso buscarmos esse alimento. A Igreja Apostólica está à disposição de todos que realmente têm sede, porque aqui tem mensagem que alimenta a alma e fortalece o espírito. Se nós não irmos na reunião, como vamos rever a família apostólica? Como cumpriremos nosso ministério servindo a Jesus como discípulos? Como ouviremos com emoção hinos apresentados ao vivo? Como ajudaremos nossa igreja? Não poderemos dizer: teu povo se reuniu, Senhor, na tua igreja para te adorar. É preciso ir à fonte, frequentar as reuniões, participar com amor e dedicação dos trabalhos da igreja. Quando pensamos em ir à igreja, lembramos das palavras do rei Davi, quando diz em seu salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E completamos hoje dizendo: nesta Santa Igreja Apostólica existe paz, verdade e amor. A Santa Vó Rosa, quando esteve entre nós, mesmo cansada, nunca deixou de ir à igreja. Dizia que estava buscando saúde, paz, ânimo, e na igreja se sentia bem com a irmandade. Alguns dizem que não precisa ir à igreja para falar com Deus. De fato, sendo santificado, Deus ouve nossas orações em qualquer lugar. Porém, para aprender, para servir, para ser fortalecido, para melhorar espiritualmente, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo
nos ensinaram a ir à igreja e participar das reuniões. Assim como precisamos ir à escola para aprender com os professores e na convivência com outros alunos, assim como precisamos ir ao trabalho para prover o sustento de nossa família, na igreja não é diferente. Precisamos estar nas reuniões e aproveitar o ambiente propício para a espiritualidade, para que possamos ter paz e harmonia com os irmãos, cumprir o ministério, saciar a nossa sede e beber da água da vida direto da fonte. Aqui está o pão vivo que desceu dos céus, Jesus, que ao lado da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo, nos alimenta, junto também a outros tantos santos e anjos que Deus envia. Jesus, para dar exemplo, com 12 anos de idade, estava no templo, admirado pelos doutores da lei, pela sabedoria e respostas que dava, cuidando das coisas do Pai, como ele mesmo respondeu aos que o questionavam. Jesus poderia ungir a Santa Vó Rosa em qualquer outro lugar, mas escolheu ungí-la na igreja, deixando-nos claro exemplo do valor de se estar nas reuniões. A necessidade, vejam o quão necessário é a nossa presença na igreja. Não é uma falácia, mas uma necessidade eminente. Medite nas palavras de Jesus: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ir à igreja não deve ser uma rotina, mas um ato de amor, prazeroso, de alegria da alma. Que a Santa Vó Rosa, mesmo tendo um espírito forte e preparado, ia na igreja para aceitar Jesus e se entregar a Ele, servindo-o com amor e dedicação. Assim recebeu o seu galardão de Espírito Consolador. Da mesma maneira, o Santo Irmão Aldo estava sempre na igreja para atender, abençoar, ensinar, aconselhar e incentivar a sermos fiéis e consagrados. Essa mensagem se conclui na letra do hino que diz: Jesus Cristo é a fonte da vida, a fonte da vida perfeita, jorra constantemente sobre aquele que o aceita. Quem sede tiver, deve beber da fonte da vida perfeita, pois essa jorra constantemente sobre aquele que o aceita. O que beber dessa fonte, fonte da água da vida, crendo na Santa Vó Rosa e crendo em seu santo sucessor, vivendo santamente, em temor, terá em si mesmo as virtudes dessa vida. Amém. Irmãos, que possamos meditar um pouco a respeito dessa mensagem. Mas de forma específica, gostaria de trazer e chamar a atenção dos nossos irmãos que estão conosco participando dessa reunião via internet. Poder assistir uma reunião como essa é um privilégio, é uma alegria. Mas estar na igreja e não só assistir, mas protagonizar, realizar e cultuar, irmãos, é uma dádiva. É bom assistir, mas ajudar a fazer é uma dádiva. E é importante estar nas reuniões. Esta igreja, irmãos, e tudo que a ela se diz respeito, é uma fonte de água viva. Muitos têm sede, muitos estão desidratados espiritualmente falando,
e não pode beber dessa água, não pode servir-se dessa fonte. Mas nós, como apostólicos, temos esse privilégio e precisamos valorizar muito isso. Isso nos faz lembrar, irmãos, da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus. As Escrituras, o Evangelho de São João diz que Jesus estava empreendendo uma jornada, uma viagem. Ele cansou-se e assentou-se num poço. E eis que surge uma mulher samaritana para tirar água daquele poço. Jesus então disse para aquela mulher: dai-me de beber dessa água. E aquela mulher ficou admirada, porque ela, sendo samaritana e Jesus judeu, judeus e samaritanos não se comunicavam. Havia uma divergência, uma situação mal resolvida entre aqueles dois povos, samaritanos e judeus. Da mesma forma que há muitas divergências entre irmãos da igreja, picuinhas, brigas, discórdias, da mesma forma que havia entre samaritanos e judeus, infelizmente entre nós também há. E aquela mulher então disse para Jesus: como pode você, sendo judeu, pedir a mim, que sou samaritana, água para beber? Jesus então disse para aquela mulher: irmãos, se vós conhecestes o dom de Deus e soubesse quem te pede água para beber, você é que me pediria, e eu te daria a água viva. A mulher então, não entendendo, disse: como você irá tirar água desse poço se você não tem uma corda? Jesus continuou dizendo para ela: quem bebe dessa água novamente terá sede, mas a água que eu lhe der se fará dentro de ti uma fonte que te projetará para a vida eterna. Imagine, irmão, se aquela mulher não tivesse ido àquele poço naquele dia. Imagine se ela falasse: eu estou cansada, eu não irei no poço tirar água. Eu estou com preguiça, ou eu tenho alguns visitantes na minha casa, está tendo uma festa, um churrasco, um almoço, hoje eu não irei tirar a água da fonte. Ela não teria se encontrado com Jesus e não teria a sua vida transformada, como o Evangelho relata que teve. Ela teve uma vida transformada, porque Jesus disse para ela: você irá tomar dessa água e novamente terá sede, novamente terá necessidade de vir aqui buscar, mas a água que eu lhe der se fará em ti uma fonte que jorrará para a vida eterna. Aquela mulher disse para Jesus: Senhor, dai-me sempre dessa água. Da mesma forma, entre nós, irmãos, há pessoas que vivem como samaritanos e judeus, brigando, desentendendo, e por causa disso falam: eu não vou para a igreja, eu vou assistir a reunião online, eu irei assistir a reunião, eu abrirei mão de ser protagonista para ser espectador, eu apenas assistirei a reunião, porque aqui em casa eu estou confortável, eu posso receber os meus visitantes e continuar participando da reunião. Aqui na minha casa eu também sou abençoado, mas eu quero dizer para os irmãos, à luz da doutrina, irmãos, há bênçãos específicas que Deus só dá aqui na igreja. Você pode até querer assistir a reunião online, mas existem bênçãos específicas que só é derramada nesse local. Quer uma prova? O salmista, o rei Davi, no Salmo de número 133, ele vai dizer: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí ele vai dizendo que as pessoas estando reunidos, desce um óleo, a unção do Espírito Santo desce sobre as nossas vidas, assim como o óleo descia sobre as vestes de Arão, que era um sacerdote. E que essa unção, esse óleo santo, lava o nosso ser, encharca o nosso espírito,
E no final desse salmo ele irá dizer: ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Naturalmente, há aquelas pessoas que realmente estão impossibilitadas de participar de uma reunião presencialmente. Mas há muitos, irmãos, muitos que poderiam estar ocupando esses bancos e escolheram estar nas suas casas, pela comodidade, porque não vai à fonte, espera que a fonte vá até elas. O nosso Deus, através do profeta Jeremias, ele vai dizer para o povo do passado, irmãos, da seguinte maneira: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram, eu que sou o manancial de águas vivas, para cavar cisternas que não retêm água. Muitas pessoas fazem isso, em detrimento de se estar na igreja, de estar nas reuniões, preferem ocupar-se a fazer outras coisas. Mas não é simplesmente apenas vir na igreja e ficar nos banheiros conversando, e ficar passeando na igreja, e ficar conversando coisas efêmeras. Não, é estar para cultuar a Deus. É por isso que há uma profecia que diz a respeito de Jesus: o zelo pela casa de Deus me devora. É por isso que o salmista Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram a casa do Senhor. Ele não se alegrou porque ele ia recrear, porque ele ia encontrar com seus amigos, porque ele ia ficar batendo papo. Não, porque ele ia encontrar-se com Deus, na casa de Deus, no tabernáculo de Deus, no lugar santo. Não é por acaso que o nosso Deus disse para Moisés: tira as suas sandálias, tenha reverência, porque onde os seus pés estão pisando é terra santa. Aqui é terra santa, irmãos, é lugar de adoração, é lugar de louvor, é lugar de exaltação. E às vezes o esvaziamento dos nossos templos também é culpa nossa, culpa da irreverência, culpa da falta de temor, culpa das brigas, das divergências, das picuinhas, dos desentendimentos, da inimizade. Como pode uma casa de Deus, onde o povo que está fala que é de Deus, viver dessa forma? Não podemos, irmãos, não podemos. Então é nosso dever também viver a santidade, viver a espiritualidade, viver a consagração, viver o temor a Deus, para que esses bancos não estejam vazios, para que aqueles que estão participando via internet não encontrem a desculpa de dizer: eu não vou na igreja por causa de fulano, eu queria estar na igreja, mas eu chegando lá eu vejo fulano. Lembre-se da mulher samaritana, os irmãos que estão me assistindo, lembre-se da mulher samaritana. Se ela não tivesse ido ao poço, se ela não tivesse dado atenção a Jesus, porque tinha uma divergência com um judeu, ela não teria sido grandemente abençoada. E eu vou além nessa reflexão: foi a primeira mulher a evangelizar, foi a primeira pessoa que proclamou o nome de Jesus, foi a primeira pessoa que voltou lá na sua cidade, no meio dos seus vizinhos, e disse: eu encontrei alguém que falou inteiramente a minha vida, que me conhece profundamente e que me perdoou. Venha comigo, vamos ao poço, vamos à fonte. Ele está lá sentado, Ele está lá te esperando, porque assim como Ele revelou a minha vida, pode revelar a sua também e te abençoar. É necessário vir à ponte, e Jesus está nesse momento com os braços abertos, dizendo: quem tem sede, venha a mim. Se credes em mim, como diz as Escrituras, o Evangelho,
rios de água vivas fluirão do seu ventre. Não é à toa que dizemos que o irmão Aldo é o Santo Aldo, água da vida. E ele está aqui. Mergulhe nessa água, beba dessa água, sacie a sua sede, lava o seu espírito, para que se produzam em vós sementes de paz, sementes de amor, sementes de perseverança, sementes de reconciliação, sementes de perdão, e que essa semente possa produzir frutos na minha e na sua vida. Irmãos, que essas palavras fiquem em vossos corações. Que a Santa Vó Rosa vos abençoe. O coral nesse momento estará apresentando o hino de título Tuas Mãos Beijar.
todos os irmãos e irmãs pela sua presença, sua atenção e reverência. Quero agradecer a cooperação dos nossos valorosos obreiros, diáconos, diaconisas, os nossos irmãos do coral. Que a Santa Vó Rosa possa lhes abençoar, protegê-los e capacitá-los cada vez mais, com dons e talentos, de maneira que tudo o que façamos nessa igreja, irmãos, seja para a honra e glorificação dos céus, do nosso Deus, do seu Santíssimo Espírito. Quero também agradecer aos amigos da Igreja Apostólica que nos honraram com a sua presença, a sua visita. Sentimos-nos felizes com a sua presença. Esteja conosco em outras mais oportunidades. Tu és sempre bem-vindo entre nós. Estendo os meus agradecimentos aos nossos ilustres amigos, companheiros, irmãos e irmãs que estão conosco via internet. A Santa Vó Rosa vos espera em nossas próximas reuniões nesta igreja. Sempre que possível, estejam conosco em nossas reuniões, participando e protagonizando, realizando o culto de adoração ao nosso Deus. O nosso Deus, Ele ordena a bênção nesse lugar. E muito feliz Ele fica quando contempla os irmãos e irmãs sempre nas reuniões. Irmãos, por gentileza, coloque-se em pé. Estaremos orando para encerrar a nossa reunião. Continue crendo, continue professando sua fé, declarando o seu amor, fazendo as suas petições, os seus clamores a Deus. Aqui é um local oportuno, irmãos, propício. O nosso santo irmão Aldo, de maneira profética, sempre ensinou que nesta igreja todas as reuniões são reuniões de poder, porque em todas a presença de santos e anjos. E nessa noite não é diferente. Eles estão conosco para ouvir a sua prece. Estende suas mãos aos céus, curvem suas cabeças, nós estamos orando. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos ensinado, tem nos chamado para um concerto contigo, para que possamos aprumar e colocar as nossas vidas segundo a vontade de Cristo, a vontade da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Eis que estamos na tua presença, Senhor Deus, e queremos te glorificar. Queremos exaltar o teu santo nome e cada dia proclamar a nossa fé e o nosso amor e dizer o quanto és importante para nós, para esta igreja, para a nossa vivência e convivência em família. Que essa família seja realmente tua, ó Deus, e que possamos ser dignos de vossa graça, de vossa presença. Santa Vó Rosa, agradecemos pelos momentos que passamos na tua presença, por tudo que aqui foi realizado, pela tua graça, pela tua mão poderosa, pela presença de vossos santos e anjos. Santo irmão Aldo, queremos pedir a tua graça, usas de misericórdia para conosco, que recorremos a vós, e com a tua mão poderosa, esteja essa estendida sobre as nossas vidas, e debaixo de tua proteção, possamos ser protegidos e amparados e libertos de todos os perigos e males. Santa Vó Rosa, eu te clamo em favor da tua igreja, dos teus filhos e filhas, dos casais, das famílias que compõem esta igreja. Suplico a tua graça em favor das crianças, dos jovens, dos adolescentes, aqueles que têm alcançado pela tua graça a sabedoria e a maturidade espiritual. Suplico as tuas bênçãos em favor também, Santa Vó Rosa, dos nossos queridos, valorosos idosos, cujo corpo está cansado, Santo Irmão Aldo, e o Senhor sabe disso. Sabe das necessidades, das fraquezas, dos dilemas, das aflições que os teus filhos passam nessa vida, mas sabe também que a fé é robusta, o espírito está renovado. Mediante essa fé, Santa Vó Rosa, livra-os do mal, liberta-os, proteja-os, restabeleça a paz, a alegria, o entusiasmo, mas sobretudo restabeleça a saúde. Cura-os, ó Santa Vó Rosa, livra-os dessa cama de sofrimento, desse leito de dor, dos hospitais, aqueles que estão debilitados, isolados do convívio familiar, impossibilitados de estar em nossas reuniões presencialmente, e por causa disso, Santa Vó Rosa, assistem, participam das nossas reuniões via internet.
que eles possam ser guarnecidos, protegidos, amparados pelos anjos, que possa ter a saúde restabelecida, o ânimo à disposição, para que eles possam estar em nossas reuniões te louvando, te glorificando e colaborando no serviço da casa de Deus e na realização dos nossos cultos. Santa Vó Rosa, eu peço em favor daqueles que estão com a fé dúbia, debilitados, desenganados, desiludidos, desesperançados, Santa Vó Rosa, aqueles que estão em situação de rua, à margem da sociedade, desempregados. Ó Santo Irmão Aldo querido, usas de misericórdia, restabeleça a esperança, a paz, a alegria, para que os seus filhos vivam bem, possam eles contar com a tua graça e possam estar entre nós te louvando, te glorificando e exaltando o teu santo nome. Derrama, ó Deus, a tua graça sobre nós, as virtudes do teu Santíssimo Espírito. Eu suplico as tuas bênçãos em favor dos ouvintes do programa Hora Milagrosa e em favor de tantos que aqui colocaram pedidos. São tantos os pedidos para tantos problemas, Santa Vó Rosa, mas para cada problema, independente da dimensão e grandeza desse problema, a tua mão poderosa, mediante essa fé que tem os teus filhos, Santa Vó Rosa, responda a esse clamor, livra-os do mal, atenda a esses pedidos, Santa Vó Rosa, proteja os teus filhos, dê a eles a solução, dê a eles a resposta, para que eles continuem vivendo bem, protegidos, amparados e guarnecidos pelos anjos. E se porventura houver alguém que não professa dessa fé apostólica, estando nos visitando, ou estando o seu nome nessa caixa de pedido de oração, livra-os do mal, proteja-os, ó Deus, guarda-os, ampara-os, liberta-os e dê a eles, ó Jesus, oportunidade de salvação. Receba, pois, irmãos apostólicos, a graça de Deus nosso Pai, as virtudes que é tão necessária e poderosa do Santíssimo Espírito. Receba as bênçãos da Santa Vó Rosa, de Jesus, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo. O Irmão Aldo, leva os teus filhos em paz até os seus lares e livra-os de todos os perigos e ciladas do caminho. Que eles tenham uma boa noite de paz e segurança e estejam conosco amanhã para louvor e glorificação do teu santo nome. Já temos te glorificado, haveremos de glorificar ainda mais hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para os irmãos e até o nosso próximo encontro.